Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Alessandra Cis, psicóloga, comunicadora e idealizadora desse podcast Atualiza o Universo, que conversa com você e traz inúmeros insights para você ter uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada. Hoje, o nosso tema é o tema do podcast Atualiza o Universo. Vocês não sabem o quanto eu idealizei essa conversa com essas duas médicas que eu amo de paixão, que são minhas médicas e que a Zona Norte inteira conhece, com certeza. E a doutora Vânia também atende em Higienópolis. Gente, nós vamos falar sobre saúde, corpo, saúde física, saúde mental, pós 40 anos. O que muda? O que acontece com essa mulherada que não para de falar em menopausa, em climatério, em chip da beleza, em gestrinona, em transtorno disfórico de humor por conta da TPM? Vamos conhecer um pouquinho mais desse universo com essas médicas que, além de ginecologista, a doutora Cíntia Pereira é psiquiatra, a doutora Vânia é endócrino, nutróloga, e elas têm um monte de dicas para dar para nós. Vocês não podem perder a solução e as suas dúvidas sobre climatério e como ter uma vida mais plena após 40, tá aqui, ó, nesse episódio 5 do Atualiza Universo. Sejam muito bem-vindas, doutora Cíntia Pereira, doutora Vânia Carolina. Que prazer enorme estar com vocês duas aqui. Vamos conversar e muito hoje sobre esse universo da mulher 40 a mais, que é a persona desse podcast. Sejam bem-vindas. Contem um pouquinho para mim, para todas nós, aliás, a trajetória de vocês profissional, para a gente começar o nosso bate-papo. Pode começar, Cíntia. Primeiro, agradecendo, o convite, que seja uma conversa rica, tenho certeza que assim será, pois é de interesse de todos nós saber um pouquinho desse universo feminino tão complexo e tão incrível que é ser mulher. A gente quer conversar de forma aberta, franca, e que realmente traga um conteúdo que possa acrescentar a cada uma que se identifique com tudo aquilo que vamos falar da saúde física, saúde mental, saúde comportamental e, quiçá, espiritual, que nos conjunto, né, constrói como mulher. Conjunto. Que sejamos todos bem-vindas. E a minha irmã, tão linda aqui. Fala um pouquinho. Desse detalhe, gente. Elas são irmãs. Esqueci disso. É o podcast das irmãs. Falei tanto do podcast das irmãs e esqueci de apresentá-las como irmãs. Vânia, gente, olha essa carinha da Vânia. Então, essa adolescente de 14 anos quem dera. Já é médica. Olha esse rosto. Ela faz todo o tratamento dela na academia da face. Conta os mistérios, né? Que linda. Então, a minha trajetória foi bem inspirada na minha irmã. Eu acho que a gente tem uma diferença aí de 18 anos, né? Então, quando ela já estava na faculdade de medicina, eu estava na minha infância. E aí eu cresci admirando essa mulher, né? Uhum. E durante a medicina, fui me apaixonando pela parte da ginecologia, né? E dentro da ginecologia, o que eu gostava muito era a parte de endócrino. E me levavam muito para o mundo acadêmico, a parte de reprodução humana, né? O mundo, a medicina tradicional, a acadêmica, ela me leva muito para esse lado. E o que eu gostava, eu acho que o meu maior desafio era justamente a mulher 40 anos mais. E eu acho que isso foi desde quando eu me formei. Me formei em 2008. Sim, seu Instagram é muito voltado para isso. Fiz residência, exatamente. E quando eu falei assim, não vou fazer reprodução, porque não é isso que eu quero. Eu quero cuidar das mulheres 40 anos mais. E aí eu saí para estudar e não parei até hoje, né? Fiz longevidade saudável, fiz nutrologia e agora eu tô fazendo endócrino. Fora a ginecologia, né? Que é a minha base, o meu título de especialista. Mas eu sou apaixonada por esse mundo. E não para de estudar, né? Tá fazendo aí mais uma pós no Rio. Eu fico muito feliz, porque quando eu comecei o meu Instagram, ou quando eu comecei os estudos realmente nessa área, 2014, 2015, não se falava de menopausa, né? Como se fala hoje. Olha, vou ser muito sincera com você. Vocês são minhas médicas, sabem que eu ainda não entrei na menopausa. Mas a primeira vez que eu ouvi falar tanto em menopausa e climatério foi com você. E aí eu te convidei para uma live. Lembrei que nós temos uma live, sim. Temos. Olha eu. Ela perguntou, fizemos uma live? Eu não, acho que não. Uma live da época da pandemia. E você porque queria falar de climatério e menopausa. E como eu tenho essa resistência, né, ao envelhecimento, eu quero uma longevidade saudável, mas eu tenho essa resistência.
sei se nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. E eu falava, vai não, Vânia, vamos falar sobre outra coisa. Tipo, isso não conversa comigo. E olha que coisa engraçada, né? Passaram-se 3 anos da pandemia, isso conversa comigo, porque eu só escuto falar em climatério e menopausa. Sabe aquela história quando você vai comprar um carro da cor preta, da marca X? Você nunca vê ele na rua. Aí, se você vai comprar o carro da cor preta, da marca X, você começa a ver um monte dele. Sim. É uma coisa engraçada, né? Mas essa questão da menopausa e do climatério é algo que a gente está escutando muito, né? Acho que as artistas começaram a falar muito, as personalidades começaram a falar muito. E hoje, antes, as mulheres escondiam um pouco essa questão de estar fazendo reposição. Tinha as um próprias estigma, artistas, né? elas Tinha, faziam sim. reposição. Muitas e pessoas faziam. ainda têm esse E estigma. agora mudou, né? Agora é orgulho no peito, tá cheio de TikTok, de Instagram, de Reels, disso, daquilo, as pessoas falando abertamente sobre os sintomas que são inúmeros, né? Dessa fase do climatério e depois que entra na menopausa, enfim. Eu acho que a gente pode começar o nosso bate-papo esclarecendo um pouquinho qual que é a diferença. Existe uma diferença entre climatério e menopausa? Ou Sim. quando a É a pessoa entra transição, na né? O menopausa? climatério é a transição, justamente, que você está saindo da sua fase de vida fértil, entrando naquele processo da falência ovariana, que vai se apresentar para cada mulher de maneira individualizada. E muitas vezes esse é o grande diferencial. Ela não está percebendo que algumas mudanças já estão acontecendo e ela não consegue perceber que tem relação hormonal. Às vezes, mudanças até mesmo nas emoções. Nossa, de humor muito, irritabilidade, né? De humor muito. um cansacinho que vai aumentando. E muitas vezes, porque a menstruação, às vezes, continua ali presente, ela está achando que não tem nada a ver com a parte hormonal. E, às vezes, esse é um grande problema. A Vânia deve ter isso no consultório. Muitas que vão até para psiquiatra. Eu acho que isso é o grande Van? desafio do médico, né? Da gente, de perceber isso, de conseguir pontuar para ela que realmente é essa fase. Porque o que eu pego muito no consultório é o seguinte: o paciente fala, eu fui em outro médico e ele falou que eu tenho que ficar sem menstruar 1 ano para daí ele me classificar. Isso que tá. Gente, Mais uma vez, o mundo acadêmico, né? Que Exatamente. encaixota. Se Poxa. você está menstruando ainda, não é menopausa, não tem que fazer nada. Tem que olhar um conjunto, né? Somente as taxas Exato. mesmo, né? As Os taxas hormonais, né? porque Mas você sabe, Ale, taxa hormonal, mas eu falo, ela é fotografia. E principalmente nessa fase de climatério, flutua muito. flutua. Você Eu acho vai que lá, é um conjunto, é o inquérito todo que vocês isso. fazem, E né? muitos Exato. profissionais, Ale, olha ali, ó. Tua taxa hormonal tá normal. Pega o seu examinho, vai para casa. E ela fala, mas como? Eu não tô me encontrando nessa mulher de agora, né? O que tá acontecendo? E esse climatério, ele, assim, começa por volta dos 40, né? Ele começa 10 anos antes da menopausa. Então a essa é a pessoa já deve diferença. procurar, Essa é a diferença. né? Então, a menopausa é o marco do final da menstruação, que ele ocorre classicamente com 50 anos, tá? Vamos dizer aí o clássico. Lógico que pode acontecer antes ou até depois. Mas o clássico é 50. Então, se a gente colocar o clássico, o climatério começa com 40, 10 anos antes. E nisso a gente começa a ter flutuações hormonais, principalmente de testosterona. Às vezes, testosterona com 35 em diante, a gente já tem baixas hormonais de testosterona. E tem que repor, né, Vânia? Porque a mulherada fala assim, testosterona não precisa, porque é para homem. Às vezes eu chego com uma densitometria óssea com 42, 43 anos, antes da menopausa, a gente já tem osteopenia, já tem baixa de massa óssea. Então, o quê? Essa testosterona baixa, né? Desde os 35... Aí tá baixa, ela não quer ir mais para academia. Fala, eu fiz a vida inteira uma atividade física que é necessária uma vida toda e nessa fase, às vezes, elas abandonam. Por quê? Porque não tem energia ou motivação. Porque né? a testo tem muito a ver com a sua energia. Exemplo, não consegue levantar da cama se a testo tá baixa. Esse cansaço aumentado. O mesmo acontece com a mulher. Até a parte emocional, depressiva, né? Essa fase ela é muito marcada pela baixa da progesterona, que o óvulo já está mais velho, após os 40 anos. Então, baixa a produção de progesterona, piora a TPM e baixa a testosterona.
que vai dar falta de energia, de disposição e de libido. A alteração do Então, sono. ela começa a não se encontrar. Mas ela tá menstruando. Às vezes o ciclo menstrual mudou um pouquinho, mas ela continua menstruando. Então, é uma fase que já requer cuidados, deve ser cuidada, né? Com certeza. E já começa, de repente, com uma reposição hormonal desde então? Isso, exatamente. Do que tá faltando. Individualizada, Lê. Isso às vezes é mais progesterona, às vezes é mais exato. às vezes é aquele lá que eu precisei tomar com vocês duas, DSH. O DEA. A primeira vez que eu precisei foi com a doutora Vânia, depois tomei com a doutora Cíntia. Isso até a gente comprou importado, a gente, né? E ela comprava geral. Aliás, o DEA, ele é bem interessante nessa fase de climatério, porque ele é um pré-hormônio, né? Então, você melhora o pré-hormônio, você melhora bastante essa fadiga, essa indisposição, e ele converte para testosterona, para estradiol. Então, ele ajuda bastante no equilíbrio hormonal nessa fase, que não está inicial, em menopausa, de fato, né? Está entrando no climatério. Ele é um pré-hormônio interessante. Por isso que tem que ver o individual de cada um. No meu caso, há 2, 3 anos atrás, era isso. Estava em falta. Você sabe o que a gente percebe muito? E principalmente a testo. Como você falou no início, agora a gente está no advento hormonal. A gente viveu a demonização hormonal e agora esse advento hormonal e usos, às vezes, abusivos, até tráfico hormonal, até dentro de academias. Mas tem muito. E a gente sabe que tudo na vida, em excesso ou em falta, vai ser prejudicial. E a gente pega doses inadvertidas, às vezes até por profissionais médicos e não médicos, fazendo prescrições em que não conseguimos encontrar qualquer indicação para aquele paciente especial. Você falou de academia. Academia, sim, é um universo, eu não sou maromba, né, mas eu frequento academia. E é um universo que a gente escuta falar muito do chip da beleza. Da gestrinona? Isso. Gestrinona e tudo mais. E aí, acho que conversa um pouco com o que você está dizendo. Porque aí você vê a maromba da academia, e aí ela fala lá, tipo, eu tô com o meu chip da beleza, aí tem tanto de testa, tem tanto de não sei o que, a libido tá no alto, aí a mulher que tá no climatério ou já na menopausa, a libido tá bem baixinha, aí elas ficam tudo alvoroçadas, todo mundo quer pôr o tal do chip. Isso também é muito individual. E tem os médicos que são a favor e contra. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, sim. A gestrinona, ela é uma indicação que ela foi desenvolvida para tratar endometriose, adenomiose, mioma ou até uma TPM intensa, fluxo menstrual intenso, porque ela suspende o fluxo menstrual, ela é uma droga antiestrogênica e ela tem um efeito androgênico. E é aí que ela entra com esse apelido ruim, porque quem desenvolveu essa molécula, né, Dr. Yosimar Coutinho, ele não gosta desse apelido, né? Não mas gosta. Tem, né? Tem, a mídia deu esse apelido. Que em congressos, nos cursos, como a Vânia falou, abominam. Abominam mas esse vulgarmente nome. ou legal, a gente pode falar, né? O paciente chega no consultório e fala, olha, eu quero chip. Exato. Isso, chip da beleza. Eles não falam da beleza? E não tem nem o formato de chip. Não sei de onde veio isso de chip, né? Porque... E ela é uma medicação muito boa, mas ela tem um efeito androgênico, né? Ela consegue aumentar a testosterona livre. O que, se você faz exercício físico ou tem hábitos de vida saudável, você consegue ter um efeito bacana na parte estética, tá? Pra queimar gordura, ganhar massa muscular. Mas se você não tem, você incha, você não tem, você engorda. se lasca, você incha, engorda e vai achar que é o chip do horror e não da beleza, né? Vocês lembram de uma pessoa que apareceu no Fantástico há uns anos atrás e... ela foi o testemunho dela e que ela colocou o chip da beleza e ela estava com uma acne realmente muito intensa. Por quê? Porque foi mal indicado. Porque colocou muito mais do que ela precisava, e muitas vezes nem precisava. Muitas vezes não era droga indicada como a pra Vânia ela, né? falou, essa droga foi individualizado. desenvolvida para tratamento de uma doenças geralmente de predominância estrogênica. E se você entra para uma pessoa que não tem essa predominância estrogênica, e às vezes até o oposto, essa pessoa já tem uma predominância androgênica, você vai somar os sintomas androgênicos, que é pele oleosa, queda de cabelo, acne intensa. Então, como eu falei lá atrás, toda mulher é um universo individual. Se você vai por modismo ou estética,
Não que sejamos contra estética, não é isso. Mas o tiro pode sair pela culatra. Porque se esse médico ou o profissional que está colocando esse implante hormonal não sabe o projeto que ele está desenvolvendo para essa mulher, ele pode estar trazendo um prejuízo para essa pessoa. Com certeza. A gente vê esse problema da acne, problema de humor, pelos também. Sim. Muitos. Tem vários senões aí, se você faz sem esse acompanhamento tão, né, como vocês fazem, né, tão integrativo. Eu estava vindo para cá e falei, gravei um vídeo lá falando que eu ia gravar com vocês. Falei, como é importante essa medicina integrativa, né, que vocês fazem, que alguns médicos hoje em dia fazem. A suplementação, né, que é tão importante. Hoje em dia a gente está mais atento aos suplementos. Aliás, quais Sabe, são? Ale, eu te diria, eu venho de 30 anos já de medicina e lá atrás a medicina tinha uma tendência à compartimentalização. Quanto mais especialista você fosse da mitocôndria da célula, você era a sumidade. Isso. Hoje a gente sabe que é importante você saber, sim, da mitocôndria da célula e a importância dela no todo. Isso. Porque um órgão conversa com o outro, que conversa com o comportamento, que conversa com o universo mental e emocional da mulher. Como um todo, né? Então, você Sim, tem que como ver o ser humano, paciente não é nem como um homem, é todo, homem e né? mulher. É assim para todo E mundo. essa mulher 40 a mais, hoje, ela trabalha, muitas vezes, né? Trabalha, é mãe, ela faz academia, ela tem aquela autocobrança tremenda para ser boa em todas as áreas da vida. Então, ela vai chegar lá, muitas vezes, no consultório com uma queixa, de repente, de libido, né? Numa baixa libido, um cansaço físico, um cansaço mental, com alguns comportamentos. E aí, vocês têm que ter esse conjunto de olhar para tudo aquilo e ver exatamente, não só o exame de sangue, né? Não só aquela tabela se está dentro ou não, é ver todo aquele conjunto para entender o que está acontecendo com aquela mulher. E como que a mulher pode observar os primeiros sintomas de um climatério? TPM. TPM fica mais intensa, né? Com a baixa da progesterona. E é o que a gente falou. Libido, cansaço. Cansaço, eu acho que é uma queixa... E é um cansaço que... Lógico que todo mundo fica cansado depois de um dia puxado, né? Mas é um cansaço que ela levava muito bem a vida dela, né? Ela trabalhava, ela fazia academia, ela levava o filho para a escola e ela estava bem. E começou a pesar. A rotina dela não mudou e começou a pesar. Ela começou a não conseguir fazer as demandas que ela fazia, né? A rotina que ela fazia. E se transformou num esgotamento. E é essa queixa que chega bastante no consultório. Esse cansaço. Fora, e tá muito assim, atrelado à libido, né? Porque a libido é a disposição, né? Não só pra vida sexual, mas pra tudo. Então, eu acho que esse cansaço... Tesão, né? Tesão. Isso, exato. Tesão pra ir pra academia, produzir, tesão pra trabalhar, tesão pra exato. cozinhar. Tesão, vamos falar de tesão. E muitas vezes a mulher não consegue, ela quer manter também um padrão de estresse intenso ao qual ela suportou, às vezes por décadas, que vão se somando, aliás, com o passar do tempo. Ao invés de tirar peso das costas, as pessoas vão colocando mais e mais. E vivem num ritmo de estresse e fazem, muitas vezes, esgotamento com o seu cortisol, que é um outro hormônio muito importante e diretamente relacionado a essa fadiga. E a gente sabe, ritmo de estresse leva à fadiga crônica. E que muitas vezes não é somente suplementação, não é somente reposição hormonal. Exige, sim, mudança de comportamento até para enxergar essa vida que está mudando também. Mudança de hábitos, Mudança né? de hábitos. Eu ouço diariamente, eu não tenho mais... Ao invés de ter tempo para fazer atividade, eu não tenho tempo para atividade física, eu não tenho tempo para me cuidar. E muitas vezes, qual é o prazerzinho? O prazerzinho, na hora que você chega tarde à noite, é comer aquele docinho, não tenho disposição. Eu mereço, né? A minha libido merecimento, baixou. né? Aí Recompensa, isso né? é a minha recompensa. A minha libido baixou. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, até a relação sexual exige disposição, exige que você tenha preparo e queira isso, exige atividade cognitiva. Pegar um docinho aqui é muito mais fácil para dar essa recompensação de prazer. E aí você está indo para um caminho totalmente oposto para uma longevidade saudável.
Noites de sono também, esse daí é uma queixa frequente também, antes mesmo da menopausa, porque pela baixa da progesterona, o ciclo muda, a TPM fica intensa e ela começa a dormir mal. Ah, tem insônia. Tem, Aí vem a exato. melatonina. Os despertares à De repente. noite. Melatonina, às vezes um calorzinho progesterona. um pouco maior à noite também. Não é a higiene sempre. do sono, né? Vai fazer uma higiene do sono, Mas aí é talvez uma isso, aí a pessoa, melatonina. eu ouço, não sei você, Vânia, mas é um número excessivo. Pessoas dormem hoje depois de meia-noite, 1 hora. Aí existem aquelas ainda que falam, ó, para fazer atividade física, eu levanto 5h30 da manhã. Sim. Então, você vai num regime de sono de 5 horas. Sim. E aí fala, mas eu estou cansada. Peraí, eu aguentava isso. Já não era certo antes. Que dirá agora, depois dos 40, 50, você não aguenta. E isso também te coloca a um ritmo de estresse contínuo. Teu corpo não dá conta. O envelhecimento é um processo na vida. E esse estigma que a gente fala é que velhice é finitude. A velhice não é finitude. A finitude é o fim. É o fim. O processo é como você está administrando isso ao longo da sua vida. É como você vai envelhecer, né? Então, a gente falou da Isso. academia, o exercício, atividade física. Eu falo, 40 anos, se você não estiver fazendo atividade física, principalmente musculação, está totalmente errado, né? Porque não é mais uma opção. Gostando ou não gostando, tem que fazer, né? Não é opção. Até eu falo, pra por questão que do você Alzheimer lembra? mesmo, né? Sim. Fala da questão das pernas fortes, não Sim. tem isso? Sabe, Ale, às vezes eu falo para a pessoa, Estão a pessoa é relacionando, né? diabética. Eu falo, você é diabética, hipertensa, você toma medicação, por quê? Ah, é obrigação. Eu falei, por que a atividade física você enxerga como um hobby? Eu posso ou eu não posso? Da mesma forma que você tem a obrigação e você tem a disciplina de manter um uso de uma medicação, você tem que enxergar que a atividade física, gostando ou não gostando, ela tem que fazer parte como um medicamento na sua vida. Exatamente. Não tem essa questão de ser opcional. O que pode fazer como um hobby é você encontrar algo que você gosta mais. Por exemplo, eu faço a Isso. musculação e a dança. A dança é meu hobby. Sim, que, e a inclusive, musculação é eu a necessidade. retomei depois que eu cheguei no consultório da doutora Cíntia com um burnout terrível, né? Eu tive um burnout, eu fazia meu acompanhamento com a Tava em Vânia, excesso de né? atividade. Sim. Que é a minha gineco, e fui para a irmã, que é psiquiatra, e além de gineco, a procurei, cheguei lá com um estado de burnout terrível. E é esse estresse, né, que você está dizendo, esse esgotamento tremendo. Eu cheguei lá colapsada, né? Eu lembro. Colapsada, gente, que horror. Não posso nem lembrar. Tenho melhorado. Uma das coisas que eu não abro mão, por exemplo, é da dança. Então, eu acho que a atividade física, ela pode sim se tornar um hobby, mas a musculação, por tudo que eu tenho lido, escutado, visto, realmente é algo que não tem como você abrir mão para uma longevidade saudável. E eu percebo isso muito fortemente no meu pai, que tem 93 anos, comparado ao meu sogro, né, que já faleceu. Falando de longevidade saudável, né? Então, uma pessoa que tem lá os seus suplementos, né, toma os seus suplementos, faz atividade física uma vida inteira, come muita fruta, né? Meu pai come muita fruta, lê bastante. Então, uma pessoa que cuida da mente, do corpo, meu pai é mais magro, né? Tem uma outra vida, não é nada contra, pelo amor de Deus, não sou gordofóbica, longe disso, não é nada disso, mas eu consegui ver perfeitamente como que é uma longevidade saudável, com alguém que tem atividade física e cuida da alimentação e do sono, comparado a alguém que não tinha uma atividade física, que não tinha esses prazeres, esses cuidados, né, com a alimentação, com o hobby e tudo mais. É uma outra velhice. Então, a velhice, você falou de uma forma tão poética, né? Que a velhice é a finitude, né? Muitas vezes a velhice ela pode ser o início de muitas coisas, né? Então, eu percebo uma diferença nas pessoas hoje em dia em relação à velhice. Eu sempre tive muito receio da velhice, né? Mas o que é envelhecer saudavelmente? Eu percebo muitas pessoas hoje com 60, 70, 80 anos vivendo realmente, né? Não sendo mais aquela vozinha que fica só à disposição dos netos, você que tem filhos pequenos, né? Mas que vai para aula de zumba, vai para aula de beach tênis, que vai viajar com as amigas, enfim, viver. Dá para você viver de uma forma completamente diferente a sua velhice. Você com lembra a escolhas diferentes. expectativa de vida até o final do último século?
as pessoas não passavam de 70 anos. Hoje nós estamos chegando em 90 e, quiçá, 100 anos. Nós vamos ter aí as pessoas que vão chegar a 100 anos, mas eu falo, o grande diferencial é o processo em como você está conduzindo essa linha, sabe? Por exemplo, meus pais, eles estão chegando já para o 90. E a gente faz muito o olhar do que cada um tem, porque a minha genética, a nossa genética, né, Van? Vocês são muito magrinhos. E a gente olha isso. E isso também é uma coisa boa e, às vezes, não tão boa. Tudo depende da distribuição disso. Eu falo, o grande desafio, pós 40, 50 anos, a gente está perdendo massa óssea e massa magra. É muito difícil construir massa magra e massa óssea. A gente inverte e faz massa gorda. E aí é que mora o vilão, né, Van? Acho que são duas poupanças importantes na vida: dinheiro e massa muscular. Para sua velhice. E eu brinco com as minhas pacientes, né, quando eu falo isso. Porque a maioria não gosta de musculação, né? Não tem esse hábito. E é gostoso você acompanhar a paciente que chegou para você sedentária ou, no máximo, com um pilates 2 vezes por semana. E hoje ela treinando, ela fazendo musculação. E ela sentindo no sono, na disposição, na energia, na composição corporal dela. Não estética, mas na composição de equilíbrio, de disposição. O quanto melhora isso, né? E a parte cardiometabólica também, que a gente vê no sangue, né? As melhoras, né? Você metaboliza melhor carboidrato, você reverte uma gordura que estava no fígado, você diminui cintura abdominal, não por estética, mas por saúde mesmo. E essa questão da velhice que vocês estavam falando, eu acho que hoje o climatério e a menopausa, eles estão surpreendendo as mulheres no auge da vida delas. Porque o relato no consultório é assim: eu tô no cargo mais importante da minha vida. Hoje eu virei diretora, hoje eu virei... Sim, é uma conquista, né, das mulheres hoje eu chefio não sei quantos grupos. E ela começa a ter falha de memória no meio de uma reunião, ela começa a ter um calor no meio de uma reunião. Eu comecei a anotar as coisas, porque eu estou esquecendo, eu estou envelhecendo, doutora. E esse esquecimento essa é a por questão. causa disso? Porque eu já cheguei no consultório da doutora Cíntia falando, eu preciso do Canvas. Névoa mental. Névoa mental. Névoa a mental. baixa do estradiol. Aí a gente já está falando mais numa fase de menopausa, de fato, do que de entrada, né, de climatério. Mas isso está surpreendendo as mulheres que hoje são economicamente ativas no auge da carreira delas. E assim, eu atingi o meu sonho. E agora? Me ajuda. Como que eu vou manter tudo isso? Porque eu tenho que estar bem. E como que ela vai manter tudo isso? Ela vai manter tudo isso. Qual a dica? Qual a dica, exatamente. doutora? Como que vai manter tudo isso? Vamos lá. Aí entra a questão dos suplementos, do exercício físico e da reposição hormonal. Eu acho que o equilíbrio hormonal, para quem pode, que não tem contraindicação, que é a grande maioria das pessoas, né? Acho que contraindicações, de fato, para reposição hormonal são pontuais. E a suplementação, né? Magnésio, zinco. Coenzima Q10 Coenzima também. Q10, Mas eu posso ômega acrescentar 3. uma outra coisinha. Eu acho que a organização. Dificilmente alguém vai dar conta de tudo. Você tem que aprender, você vai ter que aprender a abrir mão, a delegar. Sim. Eu já tive relato, Alê, da paciente, aquela perfeccionista do trabalho, uma advogada super bem-sucedida. Ela pegou a bolsa, saiu, colocou a bolsa, foi direto para o hospital, São Camilo, aqui em Santana. Ela estava infartando. Meu Deus. Infartando. Um burnout. Por quê? Deixa de enxergar que você precisa ter prioridade. A responsável pela sua saúde é você mesma. Você não consegue dar conta de tanta coisa. E hoje, com o advento do mundo digital, você está organizando 500 coisas ao mesmo tempo. Você organiza a sua casa, né? Não para de trabalhar. É a vida pessoal, é o filho, é o neto, é a compra, é a festa, é a vida profissional. E aí, você tem braço para tudo isso? Onde dá para a gente começar a tirar, como eu falei, um pouco do peso das costas de responsabilidade? A gente tem que aprender no decorrer da vida a fazer escolhas, porque hoje, 40 anos, eu vim falando com isso no carro com a Vânia. Eu falei, será que eu conto para elas? Eu tenho 56. Você quer contar o quê? Sua idade ou não, outra coisa? eu falo assim, a década.
Eu falei, será que eu conto para elas que nos 50 mais as coisas vão complicando? Porque vai complicando. Não assusta todo mundo. Mas em cada década a gente está planejando a próxima. Sim, eu acho que Como que eu quero chegar na próxima. Porque eu tive também, a Vânia me conhece, sempre fui uma pessoa resistente, atividade física, adorava um carbo, um paladar às vezes muito infantil. Todo mundo tem os seus pecados. Quantas pacientes chegam para mim, eu falo, como é teu comportamento alimentar? Isso é... Qual é o pecado? Porque tem. Ninguém... Porque todo mundo começa pela parte boa, né? Tudo que faz lógico. de certo. Aí você fala assim, tá, mas e aí? Você tá errando aonde? Isso. Onde você acha que você tá errando? A pessoa sabe. Aí ela dá uma risadinha, sabe. sabe? Eu sei, Todo mundo sabe. Eu sei o meu pecado. Ali, eu tenho alimentar pessoa ali. que fala que rouba M&M dos filhos para comer escondida. Meu Deus. Meu Deus. Sabe? Assim você fala. A Vânia até coça. Ai, meu Deus. Fala isso, Porque quando a gente ato fala, desse. quem você falou, gordofobia. Gordofobia eu acho um termo que restringiu a obesidade apenas à estética, que é o último dos problemas. Que a estética cada um escolhe para si, né? sabe? Gordura no fígado, infarto. A obesidade é onde você coisas. mais produz hormônio periférico. É o que mais está relacionado a cânceres. Então, assim, não dá para a gente enxergar a obesidade apenas de uma maneira estética. Eu acho que isso veio para querer romantizar uma doença, que é a obesidade. Sim, e não dá para romantizar isso. Não dá. Principalmente não dá. a gente falando em longevidade saudável, foi o exemplo que eu dei Sim. em relação ao meu pai e meu sogro. Não dá, realmente é exatamente isso. Você vai ter uma outra velhice se você cuidar dos seus hábitos alimentares, da sua higiene mental, da sua higiene do sono, se você tiver essa suplementação. Vamos lá, magnésio, coenzima Q10, ômega 3, vitamina D também, Zinco, todos esses. Mas, vitamina eu B. posso te falar, eu falo sempre isso, eu troco tudo com você. Se você tiver higiene do sono, se você tiver atividade física regular e uma alimentação saudável. A suplementação é a cerejinha do bolo. Mas esses três são Ela fundamentais. não Essa troca, dica, gente. ela não São. faz a vez. Não. Quisera a pílula da academia, nossa, a pílula do sono, deixa eu dormir só 4 horas e poder assistir série até as 3 da madrugada. Não Todo dá. mundo quer uma pílula mágica, mas ela não existe, né, gente? É por isso a importância desse podcast aqui com vocês duas, para a gente levar para o nosso público informações do que é possível para ter uma longevidade saudável, para elas terem mais plena. Eu converso muito, né? Eu tenho, uma das minhas especialidades é a terapia de casal. Né? E o que eu tenho observado muito com os meus pacientes nessa questão do climatério e até da menopausa, mas eu acho que é mais climatério pela faixa etária das pessoas lá que eu atendo, é essa questão do humor que fica muito diferente. Como lidar com esse humor nas relações? A mulher, ela muda com o marido, ela muda com os filhos. De verdade, eu tenho alguns perfis de amigas e de outras pessoas, de casais, assim, nessa época, que elas falam pelos dentes, sabe? Tipo, sabe? Chega a ficar quase com, vou dizer assim, um burnout, como se fosse um burnout, não, desculpa, um borderline, sabe? Border, quando tá em crise. Como que elas podem controlar isso, essas emoções do transtorno disfórico de humor, da TPM? Como que ela pode identificar, vamos lá, 2 perguntas, a diferença de uma TPM para o transtorno disfórico de humor, né, que às vezes a gente encaminha pacientes para vocês e para outras especialistas e tudo mais, para verificar, porque eu sei que existe um remédio que ajuda bastante. Por exemplo, eu tinha uma paciente com transtorno disfórico de humor, da TPM, e ela melhorou muito com o tal do chip da beleza, que não é o chip da beleza, Sim. mas ela melhorou muito. Como é que a gente chama com esse implante? Como que a gente chama? Implante de gestrinona. Implante de gestrinona, isso mesmo. O médico deu lá na quantidade X para ela, especificamente para ela, com esse objetivo. E melhorou muito. Melhorou muito o humor dela, melhorou as relações sociais dela, melhorou as relações familiares dela, melhorou muito o relacionamento afetivo dela, assim, em especial, não era casada, mas melhorou bastante com o implante, mas
maromba, sabe? Então, para ela Sim, foi pra maravilhoso. ela foi maravilhoso. O conjunto foi perfeito, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas essa mulher que muda muito o humor, que perde a paciência com o marido, que perde a paciência com os filhos, que dicas que vocês podem dar para melhorar? Seria a reposição hormonal que iria melhorar essa mulher, esse humor? Acho que fica tão primeiro disfórico? avaliar se ela tem uma baixa de progesterona, que provavelmente ela tem, se é só uma TPM e se vai resolver a gente entrar com essa progesterona do meio do ciclo em diante, né, após a ovulação, todo mês. Pode entrar com alguma medicação no sentido de triptofano, melhorar a produção dela de serotonina, colocar para ela a importância do exercício físico, se ela não faz, e ver se melhora, tá? Pode ser que resolva. Antidepressivo nessa fase, um ansiolítico, é ruim porque se ela tá no climatério, libido já tá baixo. O ansiolítico vai piorar a parte sexual dela. Coitada. Coitada, Né? Exatamente. Então, não seria aí a primeira escolha, tá? E a segunda escolha, se não melhorar, ou se é também um transtorno disfórico, aí seria a suspensão do ciclo. Aí, nesse caso que você colocou, a gestrinona, ela entra muito bem para uma paciente no climatério que tem esse transtorno e que tem uma queixa de baixa libido e fadiga, por exemplo. Porque a gestrinona vai resolver isso, né? Ela vai melhorar a testosterona livre, vai melhorar a libido, disposição, energia, suspender o ciclo. Então, o humor dela vai ficar muito mais estável. E se ela treina, ela vai ter os benefícios da gestrinona, com certeza, no ganho de massa muscular. E vai fazer a poupança muscular dela, né? Para quando ela chegar na menopausa, ela chegar muito bem na parte muscular, na parte física. Mas nem todo mundo vai ser aí a candidata a usar a gestrinona. Então, tem algumas outras opções também que a gente consegue suspender ciclo para deixar o humor mais estável, não partir de cara para um antidepressivo ou um ansiolítico para não piorar o libido dela. Então, suspende ciclo, pode ser um Dilmirena, pode ser um Implanon, que é um outro tipo de implante. Tem um mais novo, né, agora, do que o Mirena? Tem o Cailina, mas o Cailina não suspende fluxo. É o DIU mais novo que a gente tem, né? Ele mantém aí o fluxo, não seria nesse caso, não estaria indicado. Mas aí poderia associar também esse DIU com uma testosterona para fazer essa parte de reposição, se for necessário, para fadiga, indisposição e queda de libido. Acho que são algumas das orientações, eu né? acho E que os casos que não melhoram com isso, né? Então, aí a gente pensa... Eu ia falar bem isso. Aí a gente pensa no outro diagnóstico. Porque o transtorno disfórico é diferente. O disfórico pré-menstrual, eu diria, é uma TPM muito mais intensa. E como que a gente diferencia isso? Sim. Nos prejuízos. Nos prejuízos. Existem pessoas com prejuízos, seja no trabalho, seja nas relações afetivas, que são muito importantes. Você pode descrever os sintomas para as pessoas? Porque eu lembrei que eu falei aqui com vocês. O transtorno que eu já conheço disfórico também, é não, né? a explosão de uma forma inadvertida, em que você vai chegar no seu trabalho... Por exemplo, nós temos uma relação hierárquica em que o meu gerente, o meu diretor, e eu vou lá e eu pego isso aqui, jogo na cara dele. Uma reação são explosiva. Explosões que você não consegue conter. Você está numa relação com seu parceiro ou com quem faz parte da sua vida e você parte para uma agressão acima da média, ou seja, uma agressão às vezes física ou verbal. Porque essa e normalmente se arrepende depois, né? Aí vem a culpa. Exato. Aí a hora da culpa... O buraco é mais embaixo. A pessoa tem vontade, às vezes, até de tirar a própria vida, porque aquilo vem... Então, são situações que quem teve... Todas nós tivemos TPM. A gente sabe que somos mulheres diferentes em cada fase do ciclo hormonal. Cíclicas, eu costumo dizer que somos cíclicas. Eu falo, nós somos 4 em cada mês. Conforme a lua, viu? Homens aprendem isso, homens a gente muda conforme exato. a lua. Dependendo da lua, a gente está de determinado jeito. Agora, você imagina isso de uma forma muito mais intensa. Essa pessoa merece um cuidado individualizado e que, além de tudo isso que você falou, Vânia, da parte comportamental, saúde, suplementação, que
em geral, eu acho que a primeira tentativa, porque muitas vezes a gente consegue associar psicoterapia, porque quanto mais você tem um autoconhecimento, você sabe o que você está enfrentando em cada fase, porque tem pessoa que nem associa que isso está relacionado à sua menstruação, aqueles dias que antecedem a menstruação, porque muitas vezes, eu tenho TPM, você vai investigar, não é uma TPM. Essa pessoa está num processo depressivo, num processo de oscilação de humor, ou às vezes outros tipos de diagnósticos, até psiquiátricos mais importantes, e ela justifica isso como TPM. Aí você vai ver, ela menstruou, e dali 3 dias ela está falando que quer bater em todo mundo. O que eu observo... Não é. Que eu observo na clínica, você falou da terapia, né? Super importante, gente. Tá vendo? Todo mundo que eu convido, desde o podcast anterior, Amigos de Luz, todo mundo fala da importância da terapia. Você está esperando o quê para começar a sua? Mas, assim, o que eu tenho percebido é que virou uma muleta hoje em dia. Tô na menopausa. Eu tô de mau humor, eu dei essa resposta, não sei o quê. Virou uma desculpa, sabe? Para mau humor, para patada, para não querer ter relações sexuais, uma série de coisas. Isso é frequente. Virou uma desculpa. Ou aposentar a vida sexual. Falou, eu entrei na menopausa, é essa muleta, eu não quero... o meu marido entendeu. E às vezes não é nada disso, gente. Às vezes só precisa, de repente, trocar a forma de se relacionar, porque eu sou muito a favor disso, né? De trocar a forma de se relacionar. Como terapeuta de casais, eu prefiro trocar a forma de se relacionar, a não ser que não tenha jeito mesmo, aí a gente parte para uma separação e vamos todo mundo ser feliz, né? A pessoa tem direito de ser feliz e o marido também, né? Vamos combinar. Porque a vida sexual, ela pode ir muito além, muitos anos à frente. Agora, com essa longevidade saudável, ainda mais ainda. Vamos aproveitar para falar, então, no libido. Como que a mulher pode melhorar isso? Quais são as coisas que tem na clínica que vocês oferecem? Eu sei que tem aquele laser fracionado, acho que é algum nome desse jeito. Tem o gel, que eu sempre recomendo, né, para as minhas pacientes. Gente, utilizem o gel, né? O gel vai melhorar muito para a atividade sexual de vocês, vai ajudar bastante, porque algumas pacientes, como tem a secura, que é um dos sintomas, elas acabam fugindo da relação sexual, porque pode ter ardência, pode ter vaginismo. Vamos falar um pouquinho sobre isso também? Acho que é importante para orientar nossas ouvintes. Eu acho que sempre quando a gente fala em libido, a primeira coisa que vem na cabeça é a testosterona. Né? É o hormônio. Tô com a testo baixa. Exato. E muitas vezes você melhora essa paciente, a parte hormonal, estradiol, testosterona, progesterona, faz toda a reposição bonitinho e o libido não melhora. Por quê? Porque ela não consegue ter prazer na relação justamente pelo que você falou. Secura vaginal. Se já tem um processo de atrofia vaginal, a gente tem uma mucosa muito mais fininha, muito mais ressecada, muito mais sujeita a traumas, né? Então, realmente incomoda. Então, a partir do momento que a relação sexual, você não consegue ter prazer com aquilo, por mais que seus hormônios estão bons, você não vai procurar aquilo de novo. Então, não é só fazer a reposição hormonal, é cuidar. Lembrar que a vagina também envelhece. E uma vez eu falei para uma paciente essa semana, então, a gente vai usar ácido hialurônico vaginal igual a gente usa no rosto, nos cremes anti-rugas. Tem isso? Aí ela falou, nossa, mas pra vagina também? Eu falei, ela também tá envelhecendo, né? Não é só o nosso rosto. Triste. Eu fico muito triste com essas notícias, gente. Alexa, eu não tô preparada pra isso. Não tô preparada pra isso. É o nariz que cresce, é dente que entorta, a orelha que cresce. Gente. Então, a gente quer dizer que lá fica velhinho também. Velhinho. Meu Deus Aliás, eu falo que é o único lugar onde a gente quer ter rugas, né? Ácido hialurônico na vagina, é ácido hialurônico no joelho, é ácido hialurônico no rosto. Aliás, gente, colágeno da Noasis tem ácido hialurônico que vocês vão ganhar hoje. O colágeno e a creatina, né? Vamos beber ácido hialurônico, né? Depois você fala da importância da creatina também. Eu pego o gancho, já falo agora, mas vamos Mas deixa eu falar da libido um pouquinho, depois você fala. Sabe? Porque muitas vezes, aquilo que a Vânia falou, a suplementação tá ali toda redondinha, você tem um comparativo de como estava a testosterona antes, após suplementação, aí ela volta falando, minha libido continua ruim. Por quê? Porque a mulher, às vezes, é muito preguiçosa. E essa preguiça é preguiça sexual, é a preguiça cognitiva. A libido feminina, ela depende muito daqui. Aliás, muito mais aqui. A resposta sexual feminina é muito diferente da masculina. Com certeza. E mulher gosta de novidades, gosta de criatividade, mas muitas vezes ela não quer ser a criativa. Ela quer ficar ainda lá mais no passiva, mundinho, né? do príncipe encantado, em que... Mas
exige isso. Exige dedicação, cuidar de si, do seu corpo, deixar, assim, a sua vagina preparada, a sua suplementação hormonal, mas cuidar do seu cognitivo e cuidar do seu relacionamento. Agir, né? Eu falo, né? Relacionamento. O enamoramento é contínuo. Você vai né? deitar na cama e fica acostumam, esperando né? uma vontade que venha do além. E você não quer dar um passo adiante E vai deitar com aquele disso. pijamão horroroso e tal, sem Ou nenhuma eu falo, sedução, desde gente. de Pelo amor de manhã, Deus, coitado manda uma desses mensagem, homens. faça Eu um, falo. sabe? Começa no café da manhã, assim. eu acho, Eu né? acho. Desde o jeito como Essa você mal acorda. intencionada conversas. hoje, não é? Tô aqui, ó. Tô querendo. Dá uma dica, poxa. Né? A gente tem a mulher tem que ter. aprender a ser a amante, né? Porque se ela não for amante, pode ter certeza que ele vai acabar achando uma outra aí que vai fazer esse papel. Então, essa conversinha de WhatsApp, essa provocação, Fantasia em Exato. si, tem né? que acontecer. Olha, eu tô com meu marido há 30 anos, ontem eu mandei uma foto da minha sandália. Minha sandália, que aliás é a mesma que eu estou usando hoje. Ai, linda, eu já pimentei ali a relação, porque a gente tem que acontecer. Tem que acontecer. Porque se não for eu, vai ser outra. E se eu quiser realmente, bem, isso é uma relação de 30 anos. Se você não tiver esse trabalho Haja de criatividade, sedução, né? haja. Mas eu falo isso. O como arsenal de terapeuta criatividade casal, parece esgotado, eu mas não chamo dá. atenção para essa preguiça. Gente, dá trabalho. Dá. Relacionar-se dá trabalho. Mas a gente tem que ter das duas partes, tanto do homem, da mulher, do parceiro, da parceira, para os homoafetivos também. Dá trabalho, mas você tem que ter o seu cuidado, né? Se cuidar, estar atraente para si. Primeiro, né? Você se sentir atraente, né? Então, cuidado daquela coisa da lingerie. Por exemplo, meu marido fala, você está com a lingerie, não sei o quê. Eu me visto para mim. Ninguém vai ver a minha lingerie, mas eu já começo e falo para as minhas pacientes, gente, já começa pela lingerie. Que você vai pôr, não é que você vai ter um encontro e tal, mas começa pela vestimenta, começa por você, pelo creme que você passa depois do banho. Falando em creme, e o óleo de coco, gente? O que aconteceu com essa febre de óleo de coco lá na vagina? O que está acontecendo? Conta pra gente. Eu falo, é bom e não é. Conta, Tudo, devemos usar, tudo. não devemos? Eu indico o seguinte, para a parte da entradinha ali de vagina, é interessante, até como um lubrificante que não é nada agressivo. O que eu tenho percebido, mulheres em uso excessivo de óleo de coco, desequilibrando flora de vagina. Então, como eu digo, tudo que é em excesso não é o que vai te fazer bem. Acho que eu prefiro o ácido hialurônico. Ah lá, tá vendo? Faz com injeções, microagulhamento? Não, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um creme mesmo. É creme. Você usa 2, 3 vezes por semana para estimular a produção de colágeno. Ele tem um poder hidratante muito maior que o óleo de coco, né? O óleo de coco talvez seja mais acessível. Mas faz com receita médica. Com receita médica. E às vezes pode ser o início do climatério, a gente usa só ácido hialurônico vaginal. Depois pode entrar com uma reposição hormonal ali vaginal. Ou ver a necessidade de um laser. Mas eu acho que a grande dica aqui, ó, pro envelhecimento vaginal é o seguinte: climatério começou, pensa que você não tem que cuidar só do seu rosto, você tem que cuidar da sua vagina. Então, ácido hialurônico no início, não deixa essa vagina atrofiar, porque muitas chegam 50, 55 anos, que já sofreu um processo aí de 10, 15 anos de baixa hormonal, já está com uma vagina atrófica, fica mais difícil da gente recuperar. Lógico que a gente tem como melhorar. Aí ela coloca o ácido hialurônico e fala que arde, né? Exatamente. Porque tá com Gente, ressecamento. me perdi. Me perdi nos pensamentos. Você ficou falando, eu já fiquei pensando, gente, preciso marcar consulta com ela para passar esse ácido hialurônico. Porque é me perdi. Igual o rosto, né? A gente começa o quanto antes pra não ter rugas marcadas no rosto, pra gente envelhecer da melhor maneira. E a parte vaginal não pode ser esquecida. Porque se você passa esse climatério 40, 50, 55, tá com uma vagina atrófica, você não fez reposição hormonal. Esse nome horroroso que você falou, é vagina atrófica. Atrófica. Ai, coisa feia. Mas então, o ideal é começar a tratar logo no início do seu climatério. Pra sua vagina não ficar atrófica. Sua vagina não ficar atrófica. Mas eu vou te contar uma coisa que é legal. Laser vaginal também, né? Laser vaginal ou radiofrequência. Radiofrequência fracionada. Bem bacana. O que eu acho interessante deixar também, que é o seguinte: quanto menos relação sexual fizer, mais atrofia vai acontecer. O que estimula colágeno? Bora namorar! O que estimula colágeno? É o atrito. É um processo inflamatório. Tá ótimo. Que pode ser feito pelo laser, pela radiofrequência, ou incentivado pelo ácido hialurônico. O que acontece numa relação sexual?
fricção dentro de vagina, que causa uma microlesão inflamatória. E isso estimula colágeno. Você Maravilha. pode pegar mulheres... Cíntia, você está ajudando a mulherada a Tá namorar vendo? tanto. Vamos namorar. Vários motivos, Né? né? Por isso que eu sou Vários sexóloga motivos. também, né? Podcast com essa dica maravilhosa. Melhor humor, melhora o sono, melhora tudo. atividade E física. põe colágeno lá, gente, adorei. Olha, meninas doutoras, com essa cara de meninas, a idade delas, olha, gente, a importância do hábito, da alimentação, da atividade física. Vocês são exemplos de longevidade saudável, né? A Vânia aí com 38? 39. 39 com essa carinha 40. de 14. 40 desse jeito. Olha que delícia, né, gente? Como mudou, né? Eu me lembro com 18 anos, eu falando, ai, 40 anos é velho. Olha que coisa linda. Gente, olha, infelizmente a gente está chegando no final desse podcast, mas é óbvio que vocês vão ter que voltar. Vocês sabem disso, né? Então, eu vou pedir aqui para vocês darem uma dica. Se vocês pudessem dar uma única dica para essa mulher 40 a mais, eu quero uma dica de cada uma de vocês. E depois eu quero que vocês digam aonde essa mulherada pode encontrar vocês. Qual é a rede social de vocês, o contato, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu acho que uma dica importante seria a disciplina. Porque para você conseguir conciliar exercício físico, trabalho, suplementação, alimentação saudável, um sono reparador, você vai ter que ter disciplina. Então, você vai ter que colocar aí, fazer as suas prioridades, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas com disciplina, a gente consegue. E nunca esquecer de avaliar os seus hormônios. A partir dos 35 anos, começar já uma rotina de suplementação, uma rotina preventiva, para você entrar no seu climatério bem e quando chegar a sua menopausa, você nem sentir. Você tá bem equilibrada, você ter sintomas a menos e não ter esses prejuízos que ela pode trazer aí para sua saúde, para você envelhecer com uma longevidade saudável. E onde as pessoas te encontram, doutora Me Vânia? encontram na região de Genópolis, em São Paulo, na Avenida Angélica, 916. Maior parte dos dias eu estou lá e nos outros dias eu estou em Santana, na Zona Norte. Mas qual a sua rede social? DRA Vânia Carolina. Perfeito. E a sua dica rapidinha aqui para as nossas ouvintes? Que vocês tenham em mente que prioridade na vida é você mesma. Sim, se escolham. Você não é a última na fila do pão. Você é a primeira. Se você for a primeira, você vai estar bem para tudo que estiver na sua vida que acontecer. Se você sempre está se auto-sabotando, você está comprometendo toda a sua longevidade. E o principal, a única chance que a gente tem de ser feliz nessa vida é se cuidando sempre. Que maravilha. E onde que as pessoas te encontram? Qual que é a sua rede social? Eu estou... minha rede social é doutora Cíntia Pereira. Cíntia sem H, sem Y. E eu estou na região de Santana, na Voluntários da Pátria, 2525. Maravilha. Vamos atualizar esse universo, mulherada. Olha, atualiza o universo.